Então vamos lá? Eu acho que a gente não vai conseguir terminar tudo de cerâmica, tá? Que vocês sabem que eu falo muito, né? Então... Tá compartilhando minha tela? Tá. Vamos começar, a gente termina a aula que vem. Hoje a gente vai começar uma nova classe de materiais. Eu não sei se vocês lembram, mas recapitulando todo o nosso ano letivo dentro dessa disciplina, a gente falou de propriedades mecânicas, comentando já sobre cerâmicas, sobre polímeros, mas comentando de maneira bem superficial. E aí a gente entrou em metais. Falamos das estruturas cristalinas dos metais, dos defeitos cristalinos, dos tipos de liga que existem, dos diagramas de fases e finalizamos aí a área de metais com tratamento térmico, entre outras coisas aí que teria que dar uma consultada para a gente ver. Hoje a gente começa materiais cerâmicos. O que dentro, né, da tecnologia dos materiais a gente entende como materiais cerâmicos ou simplesmente cerâmicas, tá? Vou fazer um panorama geral aí para que vocês compreendam. Na verdade, pensando na área da tecnologia dos materiais, qualquer coisa que não seja nem metal, nem polímero pode ser incluído, dependendo aí do pesquisador, do estudioso com o qual você está conversando. Alguns vão discordar disso, mas alguns deles vão te dizer que tudo que não é nem metal, nem polímero e é sólido, pode ser caracterizado não, né? Pode ser chamado de material cerâmico. Para eles, o gelo seria um material cerâmico. Eu explico por quê. Gelo é um polímero? A gente ainda não viu o que é polímeros, mas polímeros têm moléculas grandes, eles são tem moléculas grandes com unidade de repetição, são moléculas compridas, ele é formado por várias moléculas. Espera só um minuto. O que está acontecendo, hein? O gatinho está causando aqui, chorando na minha orelha. Enfim, polímeros são formados por moléculas grandes, compridas, com unidade de repetição. Então o gelo não vai ser assim. O gelo são várias moléculazinhas de água empilhadinhas ali de um modo organizado. O gelo também é um material cristalino, né? Então são várias moléculas ali empilhadinhas. Não pode ser considerado um polímero porque não são moléculas grandes, não tem unidade de repetição. São moléculas iguais, mas não tem uma unidade de repetição dentro da mesma molécula. Afinal, a molécula de água, vocês já viram isso em química, é isso aqui, ó, H2O, né? Dois Hs ligados covalentemente a um O. Então você não pode classificar como um polímero. É um metal? Não, para ser metal tem que ser ligação metálica, ser formado por elementos metálicos, ferro, alumínio e tal. Como você tem um sólido que não é nem metal nem polímero, que é o caso do gelo, você encaixa como material cerâmico, o gelo. Mas o gelo não é um material cerâmico de engenharia. Os materiais cerâmicos de engenharia ou de tecnologia são os vidros, que aí eles se dividem em duas subclasses, os vidros comuns e o que a gente chama de vitrocerâmicas, tá? Vitrocerâmicas, porque qual que é a diferença do vidro para os materiais sólidos? O vidro é um material que tem estrutura de líquido. Isso eu já falei para vocês. Quando você ouviu o termo cristal, pensa em átomos organizados. Quando você ouviu o termo vidro, pensa átomos desorganizados, tá? Então, o vidro, ele é um sólido com estrutura desorganizada, né? No caso, o vidro comum, ele é um sólido com estrutura de líquido, certo? Então, o que vai acontecer? Você tem um sólido com estrutura desorganizada e você vai colocar ele no forno. Você vai fazer um tratamento térmico e vai gerar cristalização controlada desse vidro. Você vai ter alguns cristais nucleados, né, crescidos ali que vão aparecer, algumas porçõezinhas daquela estrutura toda desorganizada que vai se organizar. Isso são as vitrocerâmicas. Tem uma vitrocerâmica que é natural, uma rocha vulcânica chamada obsidiana. Ela é composta de materiais que vitrificam, que seriam amorfos, mas como ela é uma rocha vulcânica, pelo calor ocorre a cristalização controlada. Em alguns pontos da obsidiana aparecem pequenos cristalzinhos. E a obsidiana é considerada uma vitrocerâmica, ou seja, um vidro, que a princípio era um vidro comum, 100% desorganizado, que teve uma cristalização controlada. Cristais em algumas regiões, cristais de tamanho pequeno, não lembro exatamente qual dos dois, ou se os dois, mas o ponto é cristalização controlada. No laboratório de materiais vítreos, na UFSCar, né, onde eu estudei, o professor lá, coordenador do grupo de pesquisa, o professor Edgar Zanotto, recebeu vários prêmios, é reconhecido internacionalmente por conta das vitrocerâmicas que ele desenvolveu lá, fazendo esse tipo de tratamento, fazendo a cristalização controlada
de vidros. Repito, né? Não me lembro se são cristais pequenos, se são cristais só em algumas regiões, ou se é uma mistura dos dois, mas para que vocês compreendam, ter essas duas visões, cristais em algumas regiões ou cristais pequenos, é interessante. Eu creio que sejam cristais pequenos, porque cristalizar só algumas regiões, isso é muito coisa de polímero, tá? Eu vou revisar certinho isso aí e trago essa informação de maneira mais precisa para vocês, tá bom? Mas são materiais que têm altíssimas aplicações tecnológicas. Daria pra gente dar uma aula só disso aqui. Inclusive eu tenho uma aula pronta disso. Preciso revisar essa minha dúvida aí. Mas podemos marcar. Eu pensei até em filmar essa aula e fornecê-la para vocês de maneira assíncrona. Depois que acabar a disciplina, só para ter lá no YouTube, caso um dia vocês precisem. É que vidro, pro técnico em mecatrônica, é menos importante. Então por isso que a gente pula essa parte. Tem pesquisadores que não chamam vidros comuns de cerâmica. Por isso que Por quê? Porque ele não tem ordem. Para esses pesquisadores, a cerâmica tem que ter ordem. Então ele vai falar que o vidro comum não é cerâmica. Tanto que o vidro levemente, entre aspas, cristalizado, passa a se chamar vitrocerâmica, né? Então, a cerâmica aí o termo cerâmica é mais para materiais organizados, materiais que não são nem metais nem polímeros, tá? Os vidros se encaixariam nisso, mas como eles não têm ordem, tem essa briga. Tem pesquisador que fala que é cerâmica, tem pesquisador que fala que não é. As vitrocerâmicas, como tem ordem, com certeza são, como o próprio nome diz. Aí tem o que a gente chama de cerâmicas tradicionais, que são as cerâmicas refratárias, aquelas que a gente usa no fundo da churrasqueira, aquele tijolo mais brancão, que também é um material que é feito às caldeiras lá da aciaria, que a gente viu lá atrás e tal, né? Louça sanitária, ou seja, privada e pia, e prato, copo, tá? Tudo que for de louça e não de vidro, né? Se encaixa aqui, copo não, né? Caneca, copo geralmente é de vidro. Tudo que for de louça e não de vidro é considerado cerâmica tradicional, tá? E os revestimentos cerâmicos, que são os pisos e os azulejos, tá? Tudo isso se encaixa em cerâmica tradicional, inclusive os refratários, que são cerâmicas que aguentam muito mais temperatura porque elas têm alta porosidade. E o ar é o melhor isolante térmico que tem. Por isso que o isopor isola muito bem a sua bebida. Por isso que casas que têm isolamento térmico, você faz uma parede, deixa um vão no meio e faz outra parede. Porque o ar é um grande isolante térmico. Então os refratários, o truque deles, o segredo deles é ser muito poroso, ter muito ar lá dentro, tá? Mas ainda estão dentro das cerâmicas tradicionais, não são consideradas cerâmicas avançadas. Aqui nas cerâmicas avançadas você tem os materiais utilizados para fazer capacitor e supercapacitor, materiais que são utilizados em placas fotovoltaicas, tá? São essas aplicações aí mais tecnológicas, até aplicações médicas, tá? Entraria aqui em cerâmicas avançadas. E o cimento, utilizado na construção civil, que não é parecido com a cerâmica tradicional, também não é uma cerâmica avançada, também não é um vidro, né? Um cimento, você tem o material cerâmico, que é o cal, com alguns ligantes poliméricos, ele seria um compósito, né? Vamos dizer assim, de material. Compósito é quando você une duas ou mais classes de materiais, de cerâmica e com alguns materiais poliméricos. Mas enfim, a gente encaixa ele aqui porque ele tem mais características de cerâmica, principalmente depois solidificado, tá? Então, esse é o panorama geral de materiais cerâmicos de engenharia. Deu para ter uma noção melhor? Não é só a porcelana, não é só a louça. Existe cerâmica avançada, o cimento você encaixa aí, existe o vidro. Então existe aí uma gama de materiais cerâmicos. Historicamente, o termo quéramos, não sei se é assim que fala, mas é algo próximo disso, né? Que vem aí do grego, significava argila queimada. Porque a primeira notícia que você tem de materiais cerâmicos é do período pré-histórico do Neolítico, que é a idade da pedra polida. Lembra disso? O gato tá gritando muito, pessoal, vou ter que parar. Vamos ficar lá fora, você tá dando muito trabalho. Fica lá com a sua irmãzinha. Aqui, ó, vou ver, assim fica registrado no vídeo. Ó aqui, ó a delinquente aqui. Tá gritando a aula inteirinha, né? Vamos ficar lá fora, vem? Se separe de gritar.
Nossa, eu não sei o que ela queria. Ela grita quando ela quer entrar ou quando ela quer sair. Mas tava gritando tanto que eu não tava conseguindo me concentrar. Desculpa, pessoal. Então, continuando, né? Desde a Idade da Pedra, do período da Pedra Polida, né? Vocês aí que estudam história já devem ter ouvido falar disso daí, os períodos da pré-história, que é Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Então, antes de começar a dominar a metalurgia, né? Os metais aí, tentar fundir lá de um jeito bem arcaico, né? Na Idade dos Metais, o homem no Neolítico, quando ele aprendeu que não precisava só lascar pedra, né? Que era questão do Paleolítico, ele podia polir. Ele também, simultaneamente, percebeu que se ele catasse o barro do fundo dos rios, esse barro tinha uma plasticidade. Isso é, você poderia moldá-lo. E se você queimasse ele ficaria menos quebradiço. Você poderia utilizar ele, por exemplo, para guardar água, guardar alimentos. Ele era fresco, mantinha fresco. Até pouco tempo atrás a gente usava filtro de barro. Tem algumas casas que ainda tem, né? Então isso aqui são imagens só para ilustrar aí o período neolítico. Não tem nada a ver com a ideia de cerâmica, é uma pinturinha rupestre, como supostamente o pessoal já vivia aí no neolítico, né? Peguei isso aí da internet. São aí uns blogs, né? Não sei se são fiéis, mas as imagens também são mais ilustrativas. Os babilônios e os sumérios, isso já é história, hein, pessoal? Vocês que estudam isso aí, vocês lembram melhor que eu que estudei faz muito tempo, embora eu goste muito de história, eu sou de exatas, né? Tinha lá, então, Paleolítico, Neolítico, Idade dos Metais, certo? Na história você tem antiga, média, moderna e contemporânea. Não sei se mudou, pelo menos na época que eu estudei era assim. Babilônios e sumérios é Mesopotâmia, então é a Idade Antiga, que você tinha as 4 civilizações ali que ficavam em volta de rio, né? Aqui o pessoal já dominava a agricultura, então você tinha Egito, Mesopotâmia, Índia e China, certo? Na Idade Antiga, as 4 principais civilizações aí. 2 povos que povoaram a Mesopotâmia eram os babilônios e os sumérios, certo? Se eu não me engano, os sumérios antes. Quer dizer, essa é uma foto que eu mesmo tirei no Louvre. Na Mesopotâmia eles faziam tijolo. Por quê? Porque não tinha pedra. Como é que eles iam construir as coisas sem pedra? Então eles tinham que, vamos dizer assim, fazer o seu próprio material cerâmico, já que a natureza não fornecia. Então eles usavam, né, a argila, faziam ladrilhos, faziam tijolos. E aí tá, essa foto é minha mesmo, pus aí próprio autor para ficar chique, no Museu do Louvre, na França. Você tinha aí tijolos feitos, teoricamente, né? Às vezes isso é tudo fake, o verdadeiro está guardado, né? Mas a gente turista bobão vai lá, tira foto e se sente importante, né? De um tijolo feito na Mesopotâmia e compondo esse mosaico. Tudo aí só para ilustrar, tá, pessoal? Para vocês verem que a relação dos homens com os materiais cerâmicos, antes de chegar nessa coisa aqui mais tecnológica, já é antiga, muito mais antiga que os metais. Por quê? Neolítico é antes da Idade dos Metais. Na Antiguidade, o pessoal continuou explorando isso aí. A cerâmica como ciência e tecnologia é mais recente, mas a nossa relação com os materiais cerâmicos é super antiga, tá? Isso aí só para dar uma ilustrada, só para situar a gente no sentido de o que a gente chama de cerâmica na tecnologia e o histórico desses materiais até chegar aqui, tá? Agora vamos na parte aí da nossa disciplina mesmo. Vamos ver que quimicamente, como é que a gente classifica uma cerâmica? Metal é fácil, ligação metálica. Cerâmica não é tão fácil assim. Elas podem ser iônicas ou podem ter ligações iônicas ou covalentes. Eu falei que o gelo é um material cerâmico, não do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista químico, e a água só tem ligação covalente secundária. Entre essas moléculas aqui, ó, a ligação entre uma e outra é aquelas ligações secundárias. E dentro da molécula são ligações covalentes primárias, né? Outros materiais cerâmicos vão ter ligação só covalente também. Mas o mais comum, o que a gente vai explorar aqui, são as cerâmicas iônicas, tá? O vidro mesmo, você tem uma ligação lá ali, silício-oxigênio, que ela fica no meio do caminho. Na química vocês não aprendem isso, tá? Ligação entre covalente e iônica. A rigor, a ligação ali do silício, né? Ela é covalente, porque tem comportamento de compartilhamento de elétrons e tal, mas você tem uma diferença de eletronegatividade ali entre o silício e o oxigênio que faz com que ela também fique próxima do que a gente chamaria de ligação iônica. É um compartilhamento, mas é quase uma doação. A ligação silício-oxigênio está ali no meio do caminho. A gente chama isso de caráter iônico, tá? Tem ligações que têm um caráter iônico maior, que a gente classifica na química, caráter iônico bem grande, a gente classifica de ligação iônica,
e outros têm um caráter iônico menor, ou seja, a eletronegatividade ali dos dois componentes envolvidos é muito próxima. Então aí é um caráter iônico pequeno, ou seja, um caráter covalente grande, né? Mas alguns materiais ficam no meio do caminho. Isso não vale a pena falar para vocês lá na química e nem gravem isso para prestar um Enem vestibular. Ainda entendam que existem duas ligações e que elas são, entre aspas, completamente, só completamente, entre aspas, diferentes, tá? Porque afinal de contas essa tem compartilhamento de elétrons e essa tem doação permanente de elétrons, tá? Mas existe aí o silício oxigênio que é compartilhamento, mas a diferença de eletronegatividade é grande, então fica, né, fica naquela. Mas o que nós vamos ver também não é isso, porque nós não vamos falar de vidro. Nós vamos ver as cerâmicas que são bem iônicas mesmo. Inclusive, o primeiro exemplo que eu vou dar é o mais bobo, né? Eu com a Gabriela, a gente ia viajar sábado aqui para algum lugar da região, mas vai ter lockdown geral, né? Então provavelmente a gente não vai mais. Provavelmente não, né? Não vamos nem poder ir, seria falta de responsabilidade também. Então, já que eu vou ficar em casa, o que eu espero fazer? Primeira coisa, eu espero conseguir terminar minha aula, que tá difícil aqui selecionar a cor que eu quero. Pronto. O que eu espero fazer no sábado? Churrasco. O que a gente usa no churrasco, além da carne? Sal grosso. O sal grosso é um material cerâmico. Esse não dá nem para discutir. Ele tem todas as características, tá? Provavelmente você não vai ter aplicações tecnológicas nele, mas ele tem o grão, ele forma cristal, ele tem as propriedades do material cerâmico, é duro, frágil, e principalmente ele tem ligação iônica, e essas estudam na química. Esse cara aqui, ele quer perder um elétron para ficar estável. Sódio. Esse cara aqui, ele já tem 7 elétrons. Lembra daquela história da última camada? Eu falei isso na nossa aula 2. Se vocês não ouviram aqui, vocês ainda vão ouvir em química, então eu vou falar de um modo muito resumido. Esse cara aqui, o cloro, tem 7 elétrons, não tem 7 elétrons no total. Ele tem 7 elétrons na última camada. Os átomos, eles gostam de ficar com 8 na última camada, certo? Então se o cloro ganhar 1, beleza. Mas será que o sódio vai querer dar exatamente 1 para ele? Vai. Por quê? Porque quando o átomo tem pouco elétron na última camada, que é o caso do sódio, na última camada tem 1 só, a camada anterior se torna mais externa. E geralmente vai ter ali os 8 elétrons. E ele vai ficar estável. Então o sódio quer perder 1. O cloro quer ganhar 1, porque ele já tem 7 na última camada, vai ficar com 8. Maravilha. Como o sódio perdeu uma coisa negativa, que é um elétron, ele ganha um maisinho, porque ele jogou um negativo fora. Como o cloro pegou um negativo a mais que ele não tinha, ele fica com um menusinho, né? Os átomos aí viraram íons. Quando você muda a quantidade, vamos dizer assim, natural de elétrons, lembra disso, pessoal? Os átomos viram íons. No caso, o sódio se tornou um cátion e o cloro se tornou um ânion, né? O que perde elétron é o cátion e o que ganha elétron é o ânion. E por eletrostática, eletricidade pura, um tem carga positiva, o outro tem carga negativa, eles se atraem mutuamente, tá? E formam uma ligação, chamada ligação iônica. Por isso que a gente pode dizer que o NaCl é um exemplo de cerâmica formada por ligação iônica. Inclusive é o primeiro exemplo aí que a gente fala de cristal, de sistema cristalino cerâmico em qualquer aula aí de cerâmica, porque ele, o sal de cozinha, pode não ter uma aplicação super tecnológica, mas você tem materiais cerâmicos que têm a mesma estrutura cristalina, características muito parecidas assim de estrutura, vão ter propriedades diferentes, obviamente, mas características muito parecidas de estrutura que vão ter aplicações tecnológicas. Então esse é o primeiro, é o sal de rocha ou sal de Rochelle. A gente vai falar dele como classificação de cristal cerâmico, porque lá no metais era fácil, né? A gente tinha 3. Cúbico de face centrada, cúbico de corpo centrado e hexagonal compacta. Nas cerâmicas a gente tem uma variedade um pouquinho maior de estrutura cristalina, tá? Então o sal de rocha é um de 5, 6 ou 7 que a gente vai falar. Claro que vocês não vão precisar decorar tudo isso, né? Muito menos também fazer as contas, porque aí vai envolver um pouquinho mais de geometria espacial do que lá em metais. Lá em metais eu fiz vocês fazerem as contas, porque dando uma aula de esfera e cubo para vocês, por mais que vocês vão aprender geometria espacial, eu imagino que o currículo seja assim. Lá no segundo colegial, esfera e cubo deu para eu ensinar em uma aula e deu para a gente fazer. Mas aqui envolve um pouco mais. Vocês vão ver que envolve um conhecimento de tetraedro, de octaedro. Aí a coisa já complica um pouquinho mais, infelizmente, porque eu adoro geometria espacial, né? Não tenho como passar isso, porque eu tô aqui por outro motivo, né? E também não tenho como por vocês fazerem essas contas. Que seria bom, porque a gente visualiza melhor quando faz uma continha, quando a matéria assim é de exatas, mas como no caso da tecnologia dos materiais, tem um monte de falação, tá?
A cerâmica são materiais cujos átomos, né, no caso, na verdade, aí seriam os íons, né, que é a ligação iônica, então ela é formada por íons, os cátions e os ânions, estão ordenados ao longo do material sólido. Então, igual metais. A diferença é que os metais, como você tem a ligação metálica, você continua chamando de átomo, né? Aqui se chamaria de cátion e ânion, ou simplesmente íon, né? Porque aí íon é o cara que mudou a quantidade de elétrons, mas você não falou se para mais ou para menos. Cátion e ânion você especifica. O cátion é o que doa elétron, o ânion é o que recebe, né? Então eu chamei aí de átomos, não é o mais adequado, podemos chamar na minha disciplina aqui, talvez lá na química não, mas, né, ainda estão ordenados. Então não se diferencia muito dos metais, a gente ainda vai ter a mesma ideia de célula unitária, com algumas diferenças, tá? A gente tem a menor, como são organizados, dentro dessa ordem, você vai ter uma menor unidade de repetição desse arranjo tridimensional dos átomos, desse arranjo cristalino. A menor unidade de repetição desse arranjo organizado, ou arranjo cristalino, é a célula unitária. E aí a gente entra num novo assunto, de fato. Ali era a introdução. Falamos tipos de cerâmica, falamos do histórico, né? Até fiquei em dúvida um negócio no vidro ali no começo. Peço até desculpas, porque realmente eu nem lembrava que eu tinha essa dúvida. Afinal, não vim falar de vidros, vim falar dos outros tipos de cerâmica. Mas eu passo aí para vocês, tá? Sem problema nenhum. Se é só a questão é cristalização controlada, se são só cristais pequenos, ou se são cristais pequenos apenas em algumas regiões. Eu acho que são cristais pequenos no geral, tá? É que na obsidiana, que é o exemplo que eu dei, eu tinha uma obsidiana, mas eu não trouxe. Dá uma pesquisada aí, né? Escreve obsidiana com B mudo e S, um S só, né? Porque não tá entre vogais, então não vai ficar obsidiana. Vai ficar obsidiana, igual a martensita. Tem gente que fala martensita. Tá errado, né? Porque o S não tá entre duas vogais, então não vai ter som de Z, né? Martensita, é obsidiana. Então, introduzimos aí o histórico, os tipos de cerâmica, né, geral e as usadas em tecnologia. E agora vamos de fato ver como é que essa ligação iônica e o fato de não ter só átomo sem carga, porque nos metais assim, meio que todos equilibram a carga de todos ali, a gente falou disso aí no começo do ano, então é como se tivesse um monte de átomo empilhado sem carga. Você pode desconsiderar a carga porque as cargas estão todas equilibradas iguais. Na cerâmica não é bem assim. Você tem um empilhamento de íons, de cátions e ânions, então o equilíbrio da carga depende ali dos vizinhos. Então é muito parecido com metais, só que tem essa questão da carga, do equilíbrio de carga elétrica. No metal, só deles estarem juntos ali compartilhando todos a mesma nuvem eletrônica, né? Já está estabilizada a carga. Então você pode pensar nos metais como algo mais simples. Como um monte de átomo empilhado, entre aspas, sem carga. Aqui não. A carga vai depender dos vizinhos. Então você tem que pensar na carga elétrica dos cátions e ânions que estão empilhados. Não é simplesmente mais metal, todos do mesmo tamanho, um monte de átomo de ferro, todo mundo igual, todo mundo com a carga equilibrada e empilhada. Não. Agora você vai ter um grandão e um pequenininho. E eles vão estar um equilibrando a carga do outro. Vamos ver como é que isso funciona, tá? Estrutura cristalina. Estou dando a aula inteira em slide, pessoal. Se a gente tivesse lá no Cefet, estava passando isso aqui na lousa, tá? Mas, para a gente poder adiantar, estamos com o semestre curto, estou dando inteira em slide, mas vocês estão vendo que as coisas principais eu estou desenhando, né? Então, a maioria das cerâmicas consiste em um empilhamento de ânions nas posições conhecidas com cátions nos interstícios. Eu já tinha falado que, em vez de ser um empilhamento de átomos todos iguais, era um empilhamento de cátions e ânions. O ânion sempre é maior. Se vocês não aprenderam isso ainda em química, vocês vão aprender. Quando o cara ganha elétron, ele meio que relaxa. O núcleo está atraindo os elétrons. Você sabe que o átomo no estado fundamental tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Então a mesma carga do núcleo é a carga da eletrosfera. Então fica uma atração ali boa. Quando você põe um elétron a mais, o núcleo fala, ih, tá tranquilo, né? Tem uma carga negativa a mais, então a eletrosfera expande, o átomo aumenta. Pode pensar assim, ó, o cara que comeu o elétron engordou, né? O cara que expulsou o elétron, expulsou a comida, entre aspas, emagreceu. Aí acontece o contrário, né? Quando você tem ali no estado fundamental, o mesmo número de prótons no núcleo, que é igual ao número de elétrons na eletrosfera. Você tira um, a carga da eletrosfera diminui. Então aquele núcleo atrai aquele pouquinho de elétron mais forte. Então o cátion sempre é menor. A gente vai definir aqui, para ficar simples, como os ânions estando nas posições de rede e os cátions nos interstícios. Vou até fazer um desenho aqui em 2D simplificado, ó. Tá vendo? Em 3D a gente vai ter um espaço muito maior que esse espacico branco de nada aqui entre as bolinhas azuis. Mas vamos começar a entender no espacico de nada, ó. Os átomos vermelhinhos nos interstícios são os cátions. Então o ânion é azul, o vermelhinho é o cátion. Você vai falar das mesmas estruturas cristalinas.
CCC, CFC, né? Nós vamos falar aqui principalmente do sistema cúbico. Quem está nas posições conhecidas, ou seja, aquele negócio que a gente brincava lá, átomo no meio, corpo centrado, átomo na face, face centrada e nos vértices, vão ser os ânions. Nos espaços vazios entre esses ânions, ou seja, nos interstícios, é que eu vou encaixar meus cátions. Então aqui é muito parecido com aquela solução sólida intersticial. Tipo o carbono, que fica no interstício entre os átomos de ferro, ou seja, no espaço vazio, só que aqui é o cátion. E não é em um ou outro, de maneira aleatória, na proporção que eu quiser. Tem que ser na proporção que equilibre as cargas elétricas. Então eu vou ter cátion aí, não em todos os interstícios, mas com uma periodicidade. Não tem um interstício que tem um que não tem um que tem, um que não tem. Aqui eu coloquei em todos só para a gente introduzir. Então com isso, eu já falei sem querer, o próximo critério para a gente que vai definir o tipo de estrutura cristalina. A primeira coisa é, você vai enfiar ali nos interstícios o cátion? Vou. Quantos? Quantos precisar para equilibrar a carga elétrica? Na estrutura cerâmica eu preciso ter eletroneutralidade. Tá? Vou dar um exemplo que vocês conhecem. Ó. Vamos pensar em dois exemplos aí, ó, iônicos, de ligação iônica. NaCl, Al2O3. Um sal em cima e um óxido embaixo, tá? NaCl já dei exemplo, a gente usa para churrasco e tal. A Al2O3, óxido de alumínio, tem muita aplicação tecnológica porque a alumina, que é o óxido de alumínio, alumina, termina com A, o óxido de alumínio, é o material mais duro depois do diamante, tá? Então às vezes você precisa lixar, precisa polir coisas com uma precisão absurda, a gente utiliza aí na indústria alumina, tá? Na indústria, na pesquisa científica também. Qual que é a carga do sódio? Se você olhar na tabela periódica, você vai ver que é mais um. Um mais, tá? Qual que é a carga do cloro? Se você olhar na tabela periódica, você vai ver que é um menos. Estou pondo o mais e o menos depois do 1, porque a IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, gastei, hein? Dei orgulho para ela. Que significa Organização Internacional de Química Pura e Aplicada. Ela define algumas regrinhas que a gente tem que seguir, que os químicos têm que seguir. Eu que sou engenheiro, não sigo não. Mas então, uma delas que eu me lembro, pode ser que eles tenham mudado, eles adoram mudar isso toda hora, é colocar o sinal de mais depois do número, tá? Então, se vocês olharem na tabela periódica, vocês vão ver que a do alumínio é mais 3, né? Ou 3 mais. A do oxigênio é menos 2 ou 2 menos. Tem eletroneutralidade essas duas fórmulas? Já adianto para vocês que sim. Olha por quê. Quantos sódios tem? 1. Então a carga total aqui vai ser 1 mais. Quantos cloros tem? 1 também. Então a carga total aqui vai ser 1 menos. Já aqui embaixo, ó, quantos alumínios tem? 2. 2 vezes 3, 6. Quantos oxigênios tem? 3. 2 vezes 3, 6, né? Mas lembra da regra. A regra, embora o sinal esteja em outro lugar, é a mesma, né? Sinais diferentes, multiplica os números. Na multiplicação, menos com mais, menos, tá? Olha o que deu aqui no fim da história. Então, ó, na carga total, aqui na soma da carga total, 1 mais com 1 menos, 0. Aqui embaixo, 6 mais com 6 menos, 0. Então, você vai, igual formava o Fe3C, né? Tudo bem que lá é um pouco diferente e tal, né? Mas pra gente pensar melhor aqui na ligação iônica, você vai ter um número correto, um número preciso de sódios que equilibram a carga dos cloros. Um número preciso de oxigênios que equilibram a carga do alumínio, tá? Então você tem aí uma quantidade certa. Precisa atingir eletroneutralidade. O material cerâmico não vai ficar nem positivamente nem negativamente carregado. Então você vai ter número de cátions e ânions de modo que um equilibre a carga do outro, tá? Então, soma das cargas dos elementos deve dar 0. É isso que significa aí eletroneutralidade. Agora, isso é meio fixo. Isso não tem muito como você fazer uma gambiarra, mudar e tal. Agora tem um outro parâmetro, que é a razão de raios. Com esse dá pra gente ter mais discussão. Dá pra gente dar uma brincadinha aí com a geometria, tentar compreender. Existe aí um gap, né, um intervalo dentro do qual essa razão de raios varia e você tolera que seja uma estrutura, né? Ou melhor, a natureza tolera que seja uma estrutura ou que seja outra. Já ali a eletroneutralidade você não tem o que fazer, tá? A eletroneutralidade você vai ter que respeitar sempre. Então vamos dar uma olhada na razão de raios, que é um critério, na minha opinião, mais interessante. Para formar a estrutura cristalina cerâmica, além de equilibrar a carga, você tem que lembrar que somente íons na faixa de tamanho apropriado são estáveis em cada posição intersticial. André, traduz. O átomo tem que caber ali no espacinho vazio, tá? Ele pode até ser um pouquinho maior que o espacinho vazio. Volta na figura que eu fiz ali atrás.
Ele pode ser até um pouquinho maior que o espacinho vazio aqui, mas ele não pode ser muito menor. Aqui eu fiz um desenho que infelizmente ele fica muito tininico, não dá pra gente ver. Mas a gente vai ver desenhos em 3D que vai ficar um pouco mais claro. Ele pode ser maior que esse tamanho aqui. Aí o que vai acontecer? Os ânions vão se afastar um pouquinho. Não é o ideal, mas existe uma tolerância que os ânions se afastem um pouquinho. O que ele não pode é ficar sambando ali no meio. Ele não pode ser um tininico menor que isso aí, para ficar sambando ali no espaço vazio. Então eles precisam encaixar no espaço vazio. Pode sobrar um pouquinho, né? Ele pode ser um pouquinho maior, mas ele não pode ser menor. Então existe um tamanho apropriado aí. Ou que cabe certinho no interstício, ou que é um pouquinho maior e afasta um pouquinho os ânions. Parece contraditório, mas é assim. Nós vamos entender, nós vamos chegar lá. Dessa forma, a relação entre o tamanho do cátion pelo tamanho do ânion tem influência na definição da estrutura cristalina. Olha aí, ó. Coloquei em inglês aqui, mas depois eu vou traduzir, eu vou colocar em português lá para vocês. Se ele ficar sambando no meio, a estrutura é instável. Se ele ficar com o tamanho certinho, é estável. Se ele aumentar de tamanho, ainda é estável, até certo ponto. Então, o que vai acontecer aqui? Ó, você pensando, deixando fixo o tamanho do ânion e experimentalmente, né? Claro que na hora de produzir a cerâmica não vai ser assim. Nós vamos ver rota de síntese, talvez no começo da aula que vem, para não ficar muito longa a aula. Então, assim, né? O que vai influenciar? Se você trocar, vamos supor que magicamente você pudesse trocar só o cátion e manter os ânions. Agora eu vou tirar esse cátion. Esse aqui tá estável, a natureza não gostou, então eu já vou tirar. Vou pôr um que cabe certinho. Beleza, a natureza gostou, ok. Vou fazer um experimento, vou pôr um maior. Tá, afasta os ânions. Os ânions já começam a ficar meio assim, tá me afastando aqui. Ainda tá equilibrando a carga elétrica, mas a gente quer ficar um perto do outro, a estrutura é mais estável ainda. Começa a acontecer a diferença aqui, ó, de quantos ânions estão circundando o seu cátion. Bidimensional não dá para você ver, é 4 ânions circundando o cátion. Nós já vamos ver em 3D como isso muda. Então, conforme eu vou aumentando o tamanho do cátion, mais ânions ali vão se movendo na estrutura para encaixar ali e circundar o cátion. Claro que sempre respeitando o critério da eletroneutralidade. Tá? Isso aí você já assume que você vai respeitar. Se você botar um átomo maior, geralmente ele vai precisar de mais ânion para respeitar a eletroneutralidade, então isso aí vai acontecer. Mas vamos ver primeiro de forma simplificada. Vamos ver um critério depois o outro, depois a gente junta os dois, tá? Aí só uma analogia, para vocês verem que é muito parecido com o carbono em ferro, tá? Mas aqui a gente não considera solução sólida porque não é uma coisa dissolvida em outra, já é um material em si. Ele já tem os cátions e os ânions ali, naturalmente, não está solubilizado, não tem um limite de solubilidade, ele é daquele jeito, tá? Mas em termos estruturais a gente pode pensar nisso aqui, ó. É muito parecido com a solução sólida intersticial. A diferença é o quê? Não pode ser uma solução sólida, porque já é o material em si, e a ligação aí é iônica, tá? Aí, como a gente falou, né? Fixando o tamanho do ânion, quanto maior for o cátion, mais ânions o circundarão. E a gente pode provar isso aí matematicamente, já que o critério de estabilidade é que todos se toquem, que o cátion toque todos os ânions e todos os ânions se toquem também. Então, para manter essa coisa aí dos ânions se tocando, quanto maior for essa bolinha do meio, mais ânions vão ter que circundar ali para manter essa coisa de todos se tocarem. Tá? Aqui ainda é estável até certo ponto, mas começa a pedir mais átomos circundando ali, tá? Pensem no seguinte, o cátion não vai crescer, eu que vou trocar. Então, quando eu troco e ponho maior, ele pede mais ânions circundando ali, ó. Tá escrito, fixando o tamanho do cátion, do branquinho, né? Quanto maior for o tamanho do cátion, que é o rosa, vocês já entenderam que o cátion é pequeno, por isso que eu não repeti a legenda que eu coloquei lá atrás aqui, mais ânions o circundarão. Sempre, obviamente, pessoal, respeitando o critério 1 também, que é o da eletroneutralidade, tá? Aí a gente tem razão de raios crítica, tá bom? Razão de raios crítica. O que é isso? Existe um valor de R sobre Rão, ou seja, raio do cátion sobre o raio do ânion, a partir do qual o arranjo é estável. A partir do qual, então quer dizer, é quando encaixa certinho ali que ele se torna estável. Se aumentar um pouco mais, ele continua sendo estável. A não ser que você aumente muito, ele aguenta os ânions se afastando um pouquinho, continua estável. Não pode afastar muito, aí já vai mudar, aí ele já vai querer ter outra configuração. Então assim, ó, a partir do qual R sobre Rão encaixa perfeitamente ali, é estável. Um pouquinho mais tolera, o que não tolera é menos, tá? O que não tolera é menor. Então esse R sobre Rão, onde todos se tangenciam, é o R sobre Rão a partir do qual o arranjo é estável, tá? Dá para você calcular esse R
sobre R com geometria, problemas de tangência, afinal são esferas, no caso ali ainda são círculos, né? Porque a gente está fazendo até agora em 2D. Mas na prática são esferas que se tangenciam, tá? Então quando o cátion cabe certinho no interstício de um conjunto de ânions, é que todos eles se né? Então quer dizer, dá para você calcular com geometria pensando na seguinte hipótese, que você vai fazer um problema de tangência, de esferas se tangenciando, em que situação? Quando o cátion cabe certinho no interstício de um conjunto de ânions que se tangenciam. Esse é o R sobre R inicial da estabilidade. Ele ainda aguenta valores de cátions maior, que vai fazer com que os ânions vão parando de se tangenciar, tá? A razão de raios crítica é aquela a partir da qual um certo número de coordenação representa o arranjo mais estável. Então a razão de raios críticas é esse valor aqui, ó, a partir do qual um arranjo é estável. Por quê? Porque o que acontece? Vamos ver aqui já com o número. Aqui tem um exercício, tá? Calcular razão de raios para, né, que seria a crítica, para NC igual a 3. Não vai dar tempo da gente fazer. A gente faz isso na aula que vem, tá? Olha só, já vamos entender com a prática. Aqui, ó, esse valor é a razão de raios. O raio do cátion dividido pelo raio do ânion. Aqui, em vez de chamar de R e Rão, ele chamou RC e RA. Dá no mesmo também. Aqui não tem muito sentido. Aqui é simplesmente teórico e menor que esse valor, porque você nunca vai ter 2 aí tocando 1. 3 você até pode ter, arranjo trigonal. É raro, mas pode ter. Se você calcular aqui a razão de raios crítica, vai dar exatamente 0,225. Né? Então, eu falei errado. A razão de raios crítica não é o valor a partir a partir do qual R sobre R é estável. Não é isso. A razão de raios crítica é... Ah, não é, tá certo. Desculpa, perdão. É o valor a partir do qual é estável. Isso. Se você calcular aqui a razão de raios para essa situação, que é o exercício anterior, vai dar exatamente esse primeiro número, 0,155. Significa que para o R sobre R igual a esse valor, a partir desse valor, esse arranjo é estável. Tá? Se for menor que esse valor, vai ser essa geometria aqui com número de coordenação 2, 2 ânions tocando o cátion, tá? Se for igual a esse valor, já começa a ser estável aqui. Então é isso mesmo, razão de raios, crítica é o valor a partir do qual o arranjo é estável. Estava escrito no slide anterior, desculpa, gente, bobeei aqui. Se você fizer para o que tem número de coordenação 4, tá vendo que agora é um pouco diferente? Você tem 3 esferas lá atrás, lá embaixo, aí você põe essa azulzinha por cima e ainda põe mais uma cor-de-rosa por cima, que ele, né, rompeu aqui só para você conseguir enxergar. Então aqui é como se fosse, você faz um triângulo com 3 esferas, bota uma esferinha no meio e ainda fecha com uma esfera por cima. É isso que significa? Se você calcular aqui a razão de raios crítica, ela vai dar 0,225. Tá? Então o que significa? 0,225 é R sobre R, é exatamente o R que cabe certinho ali com todo mundo se tangenciando. Se você fizer a conta para essas esferas, tal, por isso que eu falei que envolve uma geometria espacial um pouco mais complexa. Se vocês já estivessem no terceiro colegial, eu podia ensinar isso aqui para vocês, vocês iam arrebentar. Mas no primeiro é complicado, tá? Então, né, acreditem em mim que se vocês fizerem um arranjo com todos se tocando, a razão do rainho pelo raião vai dar 0,225, tá? A partir do 0,225, não, é isso. A partir do 0,225, esse cara aqui é estável. O 0,225, esse cara já não quer mais. Você já tá com o cátion tão grande, os ânions já estão tão longe, que ele falou, você vai chegar mesmo no 0,225? Então vai pro próximo. Aí vai ter o arranjo 4, tá? Aí quando chega no 0,414, ele também troca. Se você calcular aqui, ó, pro 6, aqui é quase igual ali, só que em vez de você ter um triângulo com as esferas, você tem um quadrado, põe uma bolinha no meio, uma bolinha aqui em cima e outra lá atrás, outra lá embaixo, tá? Vou mostrar isso aí depois pra vocês de um jeito mais interessante de ver sem ser assim planificado. Se chegar no 0,414, ele vai... E ainda for essa aqui, vai estar tão afastados quando chegar no 0,414 que ele fala, oh, não estou mais estável, preciso de mais um ânion aí circundando. Na verdade, mais 2 ânions, né? Porque o número de coordenação era 4, se tornou 6. Né? Se chegar no 0,732, aí vão ter 8 circundando o cátion ali do meio. Tá? Então é mais ou menos essa ideia. Se eu for aumentando o tamanho do cátion, do 0,155, que é quando esse começa a ficar estável, até o 0,225, isso aqui, apesar de, quanto mais vai chegando perto do 0,225, mais os ânions vão se afastando, até as proximidades do 0,225, ele aguenta ficar estável só com 3. Tá? Depois, chegou no 0,225 e
começa a passar muito, ele vai precisar de 3 ali em volta dele, perdão, de 4 ali em volta dele para ficar estável, até chegar perto do 0,414. Chegou no 0,414, ele vai precisar ir de 6 circundando ele, 4 em volta, 1 embaixo, 1 em cima, né? Até o 0,732. Então tá vendo? Tem uma tolerância. Ele aceita um cátion maior e os ânions não se tocando, mas tem um limite, tem a razão de raios crítica, que é a partir da qual você vai ter que trocar o número de coordenação. Então é isso. Chegou no 1.1555, é o primeiro que é estável esse aqui. Chegou no 225, tem que trocar. No 225 é o primeiro que é estável esse aqui. Chegou no 414, tem que trocar. Esse aqui, o 414 é o primeiro que é estável esse aqui. Chegou no 0732, tem que trocar, né? O 0732 até 1 é isso aqui, tá? Então a gente vai pensar aí que ele, quando se o raio do cátion e ânion forem iguais, né? Ou seja, a razão de raios 1, ele é basicamente um cúbico de corpo centrado. Só não dá para chamar de cúbico de corpo centrado porque o cátion que está ali no meio vai ser diferente. Você fala assim, André, mas sempre vai ter bem mais cátions do que ânions, né? Porque você vai ter um número de coordenação diferente aí, tá? Sempre mais ânions do que cátions. Você vai ter um número de coordenação diferente aí e tal. Não é bem assim. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que você tem isso aí, tem outros cátions tocando ali em volta. Aqui nesse desenho não dá pra ver, mas nos próximos que eu vou mostrar, a gente vai conseguir ver. Pessoal, já é meio-dia, eu vou terminar só isso aqui, ó. Vou terminar de mostrar as estruturas cristalinas cerâmicas. A semana que vem a gente fala do processamento cerâmico, tá bom? Faltam poucos slides, eu só vou mostrar elas. Hoje não vai dar pra gente fazer nenhuma conta. Mas vamos lá, tá? Tá filmando, quem precisar sair não tem problema. Esse arranjo fica na mesma ideia das geometrias moleculares? Fica, ô João Tadeu, exatamente nas geometrias moleculares lá que a gente estuda para ligações iônicas. Perfeito. Só que aqui é para sólido, então os termos mudam um pouquinho. É o que você tem aí. Você tem linear, a trigonal plana que você não citou ali é igual, a piramidal é exatamente 3 embaixo e 1 em cima, a tetraédrica, aqui nesse caso não tem. Não, tem, desculpa, você só tem a tetraédrica, o que você não tem é a piramidal, que seria do NH3, né? Que ele tem só um par de elétrons, então a perninha deforma um pouco, né? Essa seria a piramidal. A tetraédrica você tem, a tetraédrica é exatamente essa terceira aqui, essa é a trigonal plana, essa é a linear, que para sólida é mais teórica, tá? E você tem aí umas que você não vê na química, que seria a octogonal e a cúbica, tá? Octogonal não. Octógono é figura plana. Octaedral. Isso aqui é um octaedro, tá? O octaedro é como se fosse... Né? Deixa eu só fazer um rabisco aqui para te mostrar. É como se fosse uma pirâmide de costa para outra. Ó, isso aqui é um octaedro. Pirâmide de base quadrada, uma aqui, né? E a outra pirâmide de base quadrada aqui, ó. Aí lá dentro você tem a base quadrada, vai ligar aqui em cima, né? Aqui vai ligar ali atrás e aqui não vai dar para ver porque está sobreposto, vai ligar aqui, tá? Isso aqui é um octaedro. 2 pirâmides de base quadrada com base comum, tá? Essa aqui seria a octaedral. Por quê? Porque tem 4 átomos em volta dele, um em cima, um embaixo. Essa aqui é a cúbica. Essas duas você não tem para os compostos moleculares que a gente vê em química, mas vai ter para os sólidos cerâmicos. Essa aqui dá sim muito bem sacado. Eu geralmente, vocês veem que eu tento fazer uma interface com coisas que vocês veem em química, veem em física. Essa infelizmente aqui eu não lembrei, né? Mas muito obrigado, contribuiu muito aí para a aula. E é isso mesmo, essa é idêntica à linear, essa é idêntica à trigonal plana e essa é idêntica à tetraédrica, ou tetraedral, não sei como é que vocês falam. Isso aqui é justamente um arranjo tetraédrico. Só que aqui eu estou falando de arranjo entre cátions e ânions e não de compostos moleculares, tá? Como você falou aí, a piramidal seria pro NH3, né? Que é a amônia, né? Que você tem aí um par de elétrons sobrando aqui no nitrogênio, que não está sendo compartilhado com ninguém. Você tem um H aqui, o outro H aqui, ela vai ter um ângulo aí por causa desse par de elétrons que sobra. Você vai ter aí um tensionamento dos elétrons aí, do equilíbrio das cargas. Então ela vai ter um ângulo um pouquinho diferente da tetraédrica, que seria o NH4, ou, por exemplo, o gás metano, né? Que é o CH4. O CH4 é a tetraédrica, ou tetraedral. Acho que lá no ensino médio a gente chama de piramidal e tetraédrica, né? Deixa eu ver como é que você me escreveu aí. Enfim, dá para fazer uma analogia? Dá. Só que lá são compostos moleculares, aqui é isso, linear, piramidal e tetraédrica, não tetraedral. Então quer dizer... dá para fazer uma analogia, perfeito, só que é diferente, porque é cátion e ânion, mas
geometricamente falando, é a mesma coisa, tá? Essas duas só que não tem lá, né? Então aí, pessoal, só pra gente ver o sistema cúbico, vamos estudar alguns cristais cerâmicos dentro do sistema cúbico e ver como que eles se relacionam, tanto com essa questão da eletroneutralidade, como com a questão ali da razão de raios. Vamos começar do NaCl, ou sal de Rochelle, ou sal de rocha. Primeira coisa, né, Rochelle ou rocha, tanto faz, que vocês precisam saber é que são coisas diferentes. Repara o que eu falei, ó, o ânion nas posições de rede. Olha só para os átomos aqui azuis, que são os cloros. Repara que eles estão nas mesmas posições do cúbico de face centrada. Se você olhar só os átomos azuis, ó, não tem aqui, ó, formando um paralelogramo, como se fosse, na verdade, vai ser um quadrado, porque é cúbico aqui no meio, ó, esses quatro. Não tem um em cada vértice? Um em cada vértice. Aí depois ainda não tem um em cima e um embaixo? Um em cima e embaixo. Um em cada vértice e um em cada face, os azuis. Ó, mas é diferente. Por quê? Porque você tem os interstícios, os espaços vazios, preenchido com sódio. Você tem um sódio aqui no meio, você tem um sódio aqui, outro sódio aqui, outro sódio aqui. Tem um monte de sódio, né? Não vou ficar mostrando todos. Tá vendo? Então vai ser sempre essa ideia, o que eu falei. Ânions nas posições conhecidas e cátions nos interstícios. Qual arranjo que é esse? Vocês já conseguem olhar e adiantar? Se vocês conseguirem, eu vou ficar assustado, porque não é fácil. Olha só, vou até marcar com a caneta, os azuis que vocês têm que olhar e os vermelhos que vocês têm que olhar. Olha para esse azul, esse azul, esse azul, esse e esse. Lembra que eu acabei de falar que é um octaedro? Pirâmide de base quadrada, uma de costa para outra. Ó a base aqui da pirâmide. 1, 2, 3, 4. Vai formar um vértice aqui, vai formar uma pirâmide em cima. Vai formar um vértice aqui, uma pirâmide embaixo. E aí, ó, quem que tá no meio? O cátion. É o octaédrico. O NaCl é número de coordenação 6. Ó, pega esse que tá no meio. Quantos tem aqui em volta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas não tem bem mais ânion que cátion. Porque esse arranjo vai se repetindo. Se você tivesse... Deixa eu apagar só um pouquinho o rabisco. Se você tivesse a estrutura cristalina inteira e não só uma célula unitária, você ia ver, por exemplo, que esse cátion também está no meio de 6. Esse outro também está no meio de 6. Mas não são 6 diferentes. São 6 que mudam 5. Né? Que muda 1. 5 se repetem. São 6 que mudam 1. 5 se repetem. De modo que a proporção aí, ó, fique 1 para 1. Então não é porque tem um monte em volta que vai ter que ter 4 vezes mais. Porque aqui, ó, o outro já tem mais... 6 vezes mais, perdão. Já tem 6 em volta dele, mas não são outros 6. Um só muda, a maioria repete. Mas de modo, se você olhar, qualquer um desses vermelhos vai estar entre 6 azuis. Pega qualquer um. Pega esse aqui, ó. Quantos azuis circundam ele? Um aqui, um em cima e um embaixo. 4. Mas tem mais 2 na continuação aqui que não estariam aparecendo. Tem mais 2 que estariam numa posição aqui e numa posição aqui mais pra frente, formando, ó, eu fiz vermelho, mas são os azuis, tá? Formando aí a base da pirâmide, um pra cima, um pra baixo, um pra cima, um pra baixo, tá? Qualquer um vermelho que você olhar vai estar entre 6 azuis aqui, mas mesmo assim a razão é 1 para 1. Aí isso vai alterando, você tem que olhar cada sistema. Então já falamos, né? Já adiantei esse slide inteiro aqui, ó, número de coordenação 6. Se olhar esse vermelho do meio, fica fácil de ver que 6 azuis estão em volta dele. Se você olhar qualquer outro vermelho, também vão ter. Só que 6 você não tem como ver, porque não está desenhado, né? Esse aqui, ó, você está vendo quantos? 1, 2, 3, 4 aqui embaixo. Mas teria mais um aqui quando você encaixar azul, né? Deixa eu fazer azul. Teria mais um azul aqui quando você encaixar a próxima célula unitária. E vai ter mais um azul aqui em cima quando você encaixar a próxima célula unitária. De modo que vai... Agora tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 circundando esse aqui, tá? E o arranjo dele é esse, 4 em volta, 1 em cima, 1 embaixo. Esse é o cristal comum. Olha o tanto de coisa que você tem com essa estrutura, que agora não vem ao caso pra gente, mas algumas delas vão ter aplicações tecnológicas, outras não, mas ó, óxido de magnésio, cloreto de potássio, óxido de cálcio, que é matéria-prima de muita coisa, inclusive do cimento, tá? Então isso aí está muito presente nas aplicações tecnológicas e de engenharia, certo? Tem mais, que tem, a gente está chamando de cristal de tipo AX, ó, porque é 1 para 1. É um cátion para um ânion, tá? Tem outros cristais de tipo AX, com outro número de coordenação. Cloreto de césio, por exemplo. O cloreto de césio também é 1 para 1, pessoal, em termos de eletroneutralidade. Só que por causa da diferença de tamanho, né, ele precisa ter 8 em volta. Aqui esse desenho não foi muito legal com a nossa aula, porque a gente está pensando sempre no cátion com o ânion em volta, né?
Mas você teria... Aqui ele está invertido. Mas se você pensar, se você desenhar aqui mais 4 cubinhos, ó... Quer ver? Só estou fazendo isso para vocês pensarem junto comigo. Vocês não precisam enxergar tudo isso não. Precisa ter uma visualização aí foda, tá? Se você desenhar mais 4 cubinhos, um aqui... Vou desenhar meio de qualquer jeito, tá? Só para dar ideia. Um aqui, que tá ali, não precisaria desse lado, porque estaria grudado ali, né? Um aqui. Quem que a gente quer pôr no meio mesmo? O vermelho, né? Então você teria que desenhar 2 ali, um aqui na frente. Bom, de qualquer maneira, se você sair desenhando cubos, o que vai acontecer? O que vai acontecer de um modo mais simplificado? Tá com azul? Não, agora tá com vermelho. O que vai acontecer aqui, ó? O que vai acontecer aqui? Você vai ter um azul aqui embaixo, um azul aqui embaixo e mais 4 aqui na frente, no plano da frente. Imagina que esse plano aqui tá para trás da tela do computador, vai ter outro plano aqui na frente da tela do computador. Quantos vão estar tocando esse vermelho? 1, 2, 3, 4 e mais 4 aqui na frente. 8. Então, tá vendo? Mas só tem 8 para cada um vermelho? Não, porque eles se repetem. Tem 8 tocando cada vermelho. Tem, mas só 7 se repetem, só uma é diferente, conforme você vai andando na estrutura cristalina. Isso é muito difícil de ver sem ter a estrutura cristalina inteira desenhada, tá? Só tô raciocinando aí com vocês, pra mim é mais fácil, porque eu já estudei muito isso. Pra vocês não é tão fácil, mas entendam que você pode ter outros arranjos com a eletroneutralidade respeitada, porque não é porque tem 4 em volta que não vai ter, que tem 8 em volta, que não vai ter mais 8 aqui tocando esses 8 que estão em volta. Vai acabar ficando 1 para 1, tá? Mais um tipo de estrutura que é possível para o AX. Esse aqui tem número de coordenação 4, é o tetraédrico. Olha lá, tem no interstício aqui atrás, tem no interstício aqui na frente. Em cima tem um atrás e um na frente. Embaixo inverteu. Onde está atrás em cima está na frente embaixo. E aqui, ó, onde estava na frente em cima está atrás embaixo. Você não tem todos os interstícios aí preenchidos, como você tinha no caso do NaCl, você só tem alguns. De modo que cada vermelho só é tocado por 4 azuis. É o que a gente chama de blenda de zinco, tá? Aqui eu acho que ele fez realmente o cátion, né? O cátion é o zinco. Aqui ele fez o cátion ser rodeado por 4 ânions, tá? Continua sendo 1 para 1. Porque você tem arranjos que mantêm esse 1 para 1, mas vai fazer com que 4 ânions rodeiem um único cátion, ou 6 ânions rodeiem um único cátion, ou que até 8 rodeiem um único cátion. Que você vai encaixando de modo que eles... Uma coisa é rodear, a outra é a proporção. Você mantém 1 para 1, mas muda o jeito de rodear, tá? E para equilibrar o quê? Razão de raios. Porque a eletroneutralidade falou, acabou, é 1 para 1. Mas pela razão de raios eu tenho que pensar qual que vai ser mais estável. Então aí você vai pensar quantos vão rodear, quantos vão circundar, tá? Eu anotei aí para vocês os tipos de caras que têm essas estruturas, tal. Por enquanto eu não estou muito preocupado com a aplicação tecnológica disso. Aqui já mudou, ó. Cristais binários do tipo AX. Muito parecido com aquele. Muito parecido. Só que esse aqui tinha os ânions nas posições CFC. Esse aqui, além dos ânions na posição CFC, tem mais. Tem mais ânion ali enfiado no meio em posição que não seria CFC. Mas ele segue aquela lógica. Ó. Em cima, tá na direita na frente, na esquerda atrás. Embaixo, tá na direita atrás, na esquerda na frente. De modo que aqui, lá, né, no anterior... Tinha 4 só rodeando com essa mesma configuração. Aqui, como tem mais átomo enfiado aí no meio dessa célula unitária, né, ele vai ter 8 aí circundando. Como tem 8 para cada 2, né, vai ser AX2, vai ser o dobro de ânions para o dobro de cátions. Mas, André, não deveria ser 8 vezes maior? Então, aí que tá. Apenas alguns trocam, né, que rodeiam, trocam para o outro. Muitos se repetem. Então, na verdade, o que você tem aqui, se você parar para contar quantas esferas estão dentro desse cubo, quantas estão fora da rosa, vai dar 8 esferas rosas, mas quantas pretas você tem? 4. Então, na verdade, você tem para cada um cálcio, caso aqui, né, a estrutura da fluorita, para cada um cálcio você tem um flúor. Mas aí, ó, a gente chama de estrutura tipo fluorita, mas tem várias outras que vão seguir a mesma estrutura. Basta ser um cátion para cada 2 ânions. E o número de coordenação aqui a gente está vendo, né? Que esse preto aqui é tocado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cor-de-rosas, tá? Só para vocês verem aí... Ah, e a estrutura tipo perovskita. Aí fica difícil calcular a razão de raios, gente. Porque a perovskita,
ela tem, a gente dá um nome, tá? Mas perovskita, fluorita, blenda de zinco, cloreto de césio, sal de rocha, embora eles sejam substâncias, a gente usa a substância para chamar a estrutura inteira. Igual aquelas marcas que ficaram consagradas, né? Você não fala lâmina de barbear, você fala Gillette. Você não fala negócio para curativo de machucado, você fala Band-Aid, né? Você não fala haste flexível com algodão na ponta para limpar a orelha, você fala cotonete. Então é mais ou menos assim. Você tem a estrutura da fluorita, a estrutura do cloreto de césio, a estrutura do sal de rocha, mas existem outros caras que seguem essa mesma. A gente viu ali a X e a X2, né? Ou seja, um cátion um ano e um cátion para cada 2 anos. Perovskita já é mais zoado, tá? Perovskita você vai ter, ela vai se encaixar nesse tipo aqui, que é um cristal AMBNXP, tá? Mas ela vai ser, na verdade, um ABO3, para a maioria das perovskitas, tá? ABO3, ou seja, o A é um cátion, o B é outro cátion, e o ânion é o oxigênio, são 3 para 1. Para cada uma delas ali, tá vendo? Ó? Então a perovskita, os oxigênios ficam nas faces, o cátion maior fica nos vértices e o cátion menorzinho fica ali no centro. Por que eu estou mostrando essa? Porque é a estrutura que eu trabalhei no meu doutorado. E ela tá em alta em termos de aplicações tecnológicas. Titanato de bário, o outro que é o KBNNO, aqui eu trabalhei que é o titanato de cobre. Tem tanto aplicação fotovoltaica, ou seja, de fazer placa solar, né, produzir energia, como de supercapacitor. Então aí você tem um apelo tecnológico, tem até um apelo ambiental por causa da energia solar e por aí vai. Então isso aqui está muito em alta. Aí, ó, tem mais uma para a gente terminar. Estrutura cerâmica de um único elemento. São considerados cerâmicas o diamante e o grafite. Tanto o diamante quanto o grafite só tem carbono. Qual que é a diferença? O carbono aqui tem um arranjo hexagonal em cada placa de grafite. Cada placa é ligada por ligações secundárias, facilmente rompível. Por isso que o grafite se desfaz com muita facilidade, porque você rompe as ligações secundárias e aí ele vai espalhando no papel em forma de pozinho, ele vai deslizando uma placa dessa sobre a outra. O diamante não. O diamante tem todos os carbonos ligados entre si covalentemente, formando uma célula unitária aí cúbica. Com arranjo aí, se você olhar esse aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, que forma cúbico, mas tem que respeitar o padrão ali da ligação carbono-carbono e o ângulo dela, tá? Aí são materiais considerados cerâmicos de um único elemento. Então, carbono, diamante ou carbono grafite. Só a diferença de estrutura cristalina já torna 2 materiais que têm a mesma composição química completamente diferentes, tá? Deixei esse mais simples aí pro fim. Semana que vem a gente vê processamento cerâmico. Eu quero que vocês saibam todas essas estruturas cristalinas e visualizem tudo que eu fui aí desenhando e ajudei vocês mais ou menos a visualizar? Quero. Não, claro que não, né, pessoal? Não tem nem sentido isso aí. Até o pessoal de faculdade apanha. O que eu quero que vocês saibam de sistema cristalino cerâmico, eu brincava com os alunos no final do ano de 2019, falava assim, ó, vocês saírem aí no corredor, perguntarem pra vocês o que é cerâmica, vocês têm que saber isso aqui, ó. Material sólido formado por cátions e ânions. Isso é obrigatório. Né? Pelo menos assim, as cerâmicas de aplicação tecnológica. Formado por cátions e ânions. Os sistemas que a gente estudou são os cúbicos, tá? O que vai definir em qual sistema cúbico? Se é aquele lá, se é fluorita, se é sal de rocha, se é cloreto de césio, se é blenda de zinco. Em qual sistema cúbico ele vai se encaixar? Ou seja, número de coordenação 4, 6 ou 8. Quer dizer, número de ânions que circundam o cátion, né? 2 coisas vão definir. As cargas dos cátions e ânions, que tem que ser equilibrada. Por isso que o NaCl, por exemplo, é 1 para 1. Por isso que tinha um outro ali que a gente viu que era fluorita, né? Que era 2 para 1. Então as cargas vai me dizer quantos cátions e quantos ânions tem no total, no saldo, na soma, tá? Mas tem uma outra coisa que vai ajudar a definir se esses cátions e ânions, em qual sistema cúbico eles encaixam? A razão de raios. Aí você tem que fazer a conta geometricamente. Então você tem que ter de antemão essas 2 informações, a carga e a razão de raios. Se você tiver, você consegue prever que estrutura cristalina vai formar. Você fala, puta, para equilibrar a carga é 1 para 1. Mas a razão de raios me diz que tem que ter 4 em volta. Tem que ter 6 em volta. Então vai ter a mesma estrutura que o NaCl. Se é 1 para 1 e tem que ter 6 em volta, eu já sei em que estrutura encaixa. Se é 2 para 1 e tem que ter não sei quantos em volta, eu já sei também em que estrutura encaixa. Então o que vocês têm que saber? Primeira coisa, material cerâmico, ânions do ponto de rede, cátions nos interstícios.
Fim, ligação iônica, ânions nos pontos de rede, cátions nos interstícios. 2. Que tipo de estrutura forma? Depende das cargas elétricas e do tamanho relativo do cátion e com o ânion, tá? E é isso. Aí, ó, aqui até escrevi para vocês. Ânions nos pontos de rede, cátions nos interstícios. É como se fosse uma solução sólida, tá? Só que aqui não dá pra gente falar que é. Vou até mudar esse slide pra aula que vem. Eu peguei esses slides, eu já tinha, fui arrumando eles, tá? E que eles necessitam de queima após a conformação. Isso vai ficar mais claro a aula que vem. Certo? Que a gente vai falar aqui, ó, tá aqui, ó, processamento cerâmico. A gente termina isso a aula que vem e começa polímeros.